Bem, fala galera, professor JP Setúbal na área, para falar um pouco do pós-jogo de Mirassol e São Paulo ontem, né? Jogado ontem, no dia 11 de janeiro de 2026. Hoje é dia 12. Eu relutei, eu pensei bastante, passei o dia matutando um pouco as ideias do que eu ia fazer, né? E assim, do jogo, que eu quero falar do jogo. O São Paulo começou o jogo exatamente como ele terminou todas as partidas do ano passado, né, de 2025. Jogando nada, entrando em campo apenas por entrar, é isso que transpareceu. Na minha concepção, o Crespo errou. Eu não tenho nada contra 3 zagueiros, 4 zagueiros, 1 milhão de zagueiros, 10 zagueiros, 11 zagueiros, 200 zagueiros. Eu não tenho problema nenhum com formação nenhuma, desde que ela funcione. Nós fomos campeões mundiais em 2005 com 3 zagueiros. Então, nada contra isso, e isso para mim é o principal motivo. Mas eu tenho contra você manter jogadores que não rendem. Então, assim, ele manteve o Cédric sem funcionar na partida. É um jogador que eu gosto, e aí você dê sua opinião, se for boa, se for negativa, ofenda com respeito, como diz uns youtubers que eu gosto muito. Mas eu, sinceramente, acho que ele não estava bem, tinha que ter saído. Aí entrou o Mike, aí o Mike vai expulso. Corretamente. Apesar de eu ter achado que a expulsão foi muito... como é que eu posso dizer? Foi um excesso de rigor, mas era cabível. Para mim, era cabível. E o jogo também já estava super definido, porque a melhor chance do São Paulo foi um chute de fora da área, quando já estava 2-0 do Ferreirinha, que entrou no segundo tempo e já deveria ter começado o jogo, ele entra como ala. Então, assim, é um São Paulo muito péssimo. Essa é a palavra. Não dá gosto. Eu assisto porque amo, sou apaixonado, e louco, ensandecido. Mas não dá vontade. Jogamos mal, meio campo com 3 volantes, aí já tinha 3 zagueiros, os alas não conseguiam criar, né? O São Paulo muito engessado, sem meio campo, sabe? Assim, sem... Muito ruim, não era nem reativo. Né? Para mim, o único jogador do São Paulo que realmente jogou bem, que ninguém se criou perto dele há muito tempo, já desde o ano passado, ele é o melhor zagueiro do elenco, foi o Sabino. Do lado dele, ninguém fez nada, ele sabe se posicionar, ele sabe tirar, ele sabe antecipar, bacana pra caramba. Só que aí você juntou a dupla que parece de bagre, Ferrarese e Alan Franco, um é muito afoito, toda hora tá fora do lugar, que é o Ferrarese. Ô, moto corna. Um é o Ferrarese, que está sempre fora do lugar, aí o Alan Franco tem que sair da dele para cobrir a do Ferrarese, que aí eu já não sei se isso é o técnico que manda, também não dá para saber. E aí o cara estava o tempo todo fora de lugar, Ferrarese e Alan Franco, e todos os gols saíram dos pés dele. E no terceiro gol, o Rafael me apronta, sair num cruzamento daquele que o Walter pegou todos os cruzamentos que foram feitos daquela forma. Todos. São Paulo tentou vários, o Walter pegou todos. O Rafael me espalma a bola para o meio da área. Assim, a gente sabe que nem todas as bolas dá para espalmar para o lado, mas um cruzamento que foi ali, sabe, rasteiro, que é meio que a jogada mais manjada do futebol. Então, assim, um excesso de jogadores, assim, sabe, dava para perceber que eles chateados, acho que com a situação da falta de salário. Enfim. São Paulo não jogou, o Mirassol mereceu vencer lá atrás, quando venceu de 3-0, e merece estar onde está. O Mirassol apresenta competência no seu trabalho, um time com jogadores que tem fome, vontade. São Paulo não é um time de jogadores com fome. Na verdade, as contratações do São Paulo continuam sendo, com exceção do Danielzinho, de jogadores que já têm um certo know-how, uma carreira, e que pedem dinheiro e que não estão com fome. Na verdade, já estão de barriga cheia. E muitas das vezes, tanto faz como tanto fez. Talvez de todo o elenco do São Paulo, para mim, os jogadores que mais têm fome, um eu já citei, que foi o Sabino, e o Lucas. Porque é o Lucas. O resto, estão tudo de barriga cheia. Usando a analogia. São Paulinos. O jogo de ontem evidenciou também aquilo que já vem sendo feito, e quando eu falo, ainda não tratei isso aqui no canal, é o segundo vídeo,
A gente vai tratar mais disso, eu vou trazer mais as minhas opiniões e eu quero que vocês comentem bastante. Está acontecendo no São Paulo aquilo que começou com o Juvenal Juvencio. A gente lembra muito bem do Juvenal, era muito vitorioso do São Paulo, mas ele começou a depredação do clube. Acredito que era o objetivo dele? Não. Mas quando ele se perpetua como presidente no terceiro mandato, ele começa a difundir em todo aquele plano de direção que o apoiava, que eram os coligados a eles, que são todos que vêm dominando São Paulo desde ele. Carlos Miguel Aidar, Leco e agora o Casares. Todos eles são da mesma chapa, da mesma linha do Juvenal. E quando o Juvenal fez isso lá atrás, ele já demonstrou para os outros que dava para fazer o que queria. E ali começou a depredação do São Paulo. O São Paulo já vem dando sinais de que vai sofrer grandes momentos ruins, que vem sendo destruído, que vem sendo minado, que vem sendo destroçado há anos. Anos que eu percebo isso. E muita gente percebe. Mas ninguém comenta. O São Paulo vem sendo destruído há no mínimo 18 anos. No mínimo. Assim, ó, tirando o baixo. E assim, no ano passado foi uma evidência gigantesca quando a gente viu que o departamento médico do time, que foi exemplo mundial, jovem, você que está assistindo agora, a galera vinha se tratar aqui. Jogador da Europa vinha se tratar aqui, não era só brasileiro, não. São Paulo foi referência. Sócio torcedor começou aqui. Foi aqui. Foi São Paulo que trouxe para o Brasil. E hoje a gente não tem o maior número de sócios torcedores. Nosso departamento médico é um lixo, comandado por pessoas que passam tratamento como a Monjaro no departamento médico. E aí, quando eu coloco departamento médico, vai tudo. Vai fisiologista, vai nutricionista, vai todo mundo da área da saúde. Passa a caneta Monjaro, que é um remédio que não tem certificação, cara. Não tem certificação. Então, eles estão destruindo São Paulo de maneira seletiva e gradual, porque eles que estão destruindo São Paulo, querem assumir o controle do São Paulo para eles. Quer pegar o São Paulo e tornar o São Paulo deles. Igual esse Copa aqui. Esse Copa aqui agora é o São Paulo que os caras querem pegar e ficar com eles. E a gente não pode deixar isso acontecer. Agora, sobre a questão do time em si nessa temporada, amados, nesse momento, queridos, a gente tem que apenas entender. Não é não torcer e não é torcer contra, mas é entender que a gente vai perder. A gente perdeu para o Mirassol, domingo, próximo final de semana, né? Vai ser contra o Corinthians, vamos perder, se eu não me engano. E no outro final de semana contra o Palmeiras, não lembro se a ordem é essa, vamos perder também. E a gente tem que aguentar ser zoado. Porque isso, a construção disso, foi feita por São Paulinos, que se dizem São Paulinos. Então, o objetivo desse vídeo, além de falar do jogo, é trazer para vocês a seguinte informação. Nós vamos perder, nosso time é ruim, nós vamos brigar para não cair no Campeonato Brasileiro e nós não vamos passar de fase no Paulista. É o que eu vejo hoje. Eu vi isso domingo, continuo acreditando na segunda. Hoje é o que eu penso. Não quer dizer que eu não vá torcer, não quer dizer que eu vá torcer contra, não quer dizer que eu quero que seja rebaixado, não. Mas eu só quero deixar meu coração e de quem quiser já estar assistindo aí, preparado. Porque não se engane, não se engane. Tem gente falando para mim que a gente ia dar um sacode no Mirassol. Aonde? Eu falei, vai ser 3-0 no mínimo para o Mirassol. E eu acertei. Então, São Paulinos, preparem-se para um ano mais difícil. Entendam, de uma vez por todas, hoje, repito, hoje, 12 de janeiro de 2026, hoje, o São Paulo é um dos piores times da Série A. E não será rebaixado no Paulista porque só cai 2. Mas a gente nem classifica hoje. E assista o jogo, torça, seja São Paulino, sofra, fique com raiva.
Mas tenha certeza, tenha ciência de que esse time, quando vencer, vai ser muito difícil. A gente vai ser uma espécie de Santos, que foi no ano passado. Estamos para caminhar para um Cruzeiro, que foi em 2019. E tantos outros times que foram depredados, né? No caso, não no caso tanto do Santos do ano passado, nosso rival, mas de outros times foram depredados e destruídos. A gente está nessa fase de destruição. Para reconstruir alguma coisa, essa coisa tem que ser destruída. E a gente ainda não foi destruído. E eles estão tentando destruir. Então é isso aí, Tricolor. A gente se vê nos próximos vídeos. Obrigado pela força de todo mundo que está aqui. E deixa seu comentário aí, sua curtida. Valeu!